Lucas 2, versículo número 52 diz: E crescia Jesus em sabedoria, em estatura e em graça para com Deus e os homens. E crescia em Jesus em sabedoria, diga comigo, sabedoria. Em estatura, diga estatura. E em graça, diga graça, para com Deus e para com os homens. Tome seu assento, por favor. Aleluia. Aleluia. Estamos num dia especial. Chegou uma das datas mais esperadas para o crente de verdade. Ô irmão, eu gosto de Natal, hein? Tá certo que o calendário hebraico, sei lá qual é esse, não seria essa data, né, professor? Seria em abril. Mas, como todo mundo está comemorando hoje, então a gente, mais um dia vai tornar lembrado esse dia especial. E a gente sabe que o Natal ela é uma confraternização mundial. Todo mundo para nesse momento para fazer as suas confraternizações. E eu particularmente gosto muito desse dia. Porque antes de Jesus, eu desprezava esse dia. Até depois que eu me converti, eu tive muitos natais bem difíceis. Porque quando chegava essa época, eu me lembrava de coisas muito ruins, pelas quais eu havia feito, ou participado, ou visto, vivido. Então quando chegava o Natal, era dias de angústia, de tristeza. Mas à medida em que eu fui tirando todo aquele entulho, lógico que ajudado pelo Espírito Santo, lógico que guiado pelo Espírito Santo, porque ninguém tira o entulho de dentro sozinho. Não ache você que você tem capacidade de tirar aquilo que é ruim de dentro de você, porque você não tem. É só através da ajuda do Espírito Santo. O que cabe a você é decidir que isso aconteça. Pela fé eu decidi que isso acontecesse em mim. Então, guiado, ajudado pelo Espírito Santo. Obrigado, Rogério. As coisas ruins foram sendo removidas. E o Deus da paz, o conselheiro, o Deus forte, o príncipe da paz, ele passou a reinar aqui dentro. Então agora faz sentido para mim o Natal. Faz sentido para mim estar no meio do povo de Deus, junto com o corpo de Cristo, a igreja. Para mim faz muito sentido uma reunião como essa, um culto como esse, aonde o nome de Jesus é glorificado. Então, eu queria dizer algo para você muito poderoso, muito glorioso. Eu gostaria que você discernisse isso. Todos nós que aqui estamos, nascemos para um propósito. Fomos gerados para um propósito. Talvez a criança mais jovenzinha que está aqui conosco é o Heitor. Ele foi gerado para um propósito. Esse irmão aí que está do seu lado, ele foi gerado para um propósito. Alguns dos que aqui estão foram gerados para serem milionários, para ganharem muito dinheiro e abençoar o reino de Deus. Talvez alguém do seu lado foi gerado para se tornar alguém muito influente na sociedade e glorificar o nome do Senhor com isso. Talvez alguém do seu lado é alguém que foi gerado para ser apenas alguém no bastidor da oração, da intercessão, do clamor, que sustenta a sua vida no joelho, na busca constante. Então todos nós fomos gerados para um propósito.
Da mesma maneira o nosso Jesus Cristo. Eu vejo as pessoas falando sobre o nascimento de Jesus, o Natal, e não se dão conta qual fora o propósito pelo qual Jesus nasceu. O propósito do nascimento de Jesus Cristo foi para me redimir e te redimir do seu pecado. O propósito do nascimento de Jesus foi para mudar uma chave no mundo, na humanidade. O propósito do nascimento de Jesus foi para que o mundo entendesse que há um Deus poderoso, Criador de todas as coisas, e que tem em suas mãos todo o poder e todo o domínio está com Ele. O propósito do nascimento de Jesus Cristo foi para que eu e você hoje estivéssemos aqui e pudéssemos nos chamar de irmãos, mesmo sendo filhos de pai biológicos diferentes. E olha que coisa interessante. Ô irmão, nós temos muito mais afinidade com a nossa família espiritual do que com a nossa natural, fala a verdade. Esses dias eu estava meditando, pastor Arlete, e eu falando, nossa, faz tempo que eu não vou tomar um café na casa da pastora Arlete, porque ela não me convida. Não, ela é minha irmã, se o dia que precisar de um convite para ir por lá, eu estou enrolado. Mas em função de uma série de coisas. Mas tem irmãos aqui que eu tomei uns 50 cafés, deu até gastrite. Família espiritual, o propósito de Jesus, nos fazer um corpo, o corpo de Cristo. Isso não é glorioso, irmão? Isso é poderoso, é ou não é? Isso é diferente da reunião lá do trabalho. Isso é diferente do grupo lá que você tem, dos seus amigos do futebol, dos seus amigos do que faz a unha junto com você. É muito diferente. O corpo de Cristo é um corpo vivo, dinâmico, que realiza e também tem um propósito de ser corpo. Então nós fomos gerados para um propósito. E Jesus foi gerado por um propósito. A Bíblia diz que Jesus nasceu do ventre de uma virgem, de uma mulher que fora chamada por Deus de agraciada, de bendita entre as mulheres, Maria. Nasceu e foi criado por um homem íntegro, um homem fiel a Deus e aos princípios de Deus, José. Uma família que entendeu também o propósito de Deus sobre o Jesus nasceu para trazer paz para a humanidade que andava totalmente perdida e ainda anda. Mas a Bíblia diz que Jesus, nascendo ainda como uma criança, ele precisou viver os seus estágios de crescimento. E o versículo que nós lemos, 52, diz que Jesus crescia em sabedoria, em estatura, em graça para com Deus e para com os homens. Veja que coisa interessante. O crescimento, ele precisa atender essas prerrogativas. Então, a primeira coisa que a gente vê aqui, quando fala que Jesus crescia em sabedoria, significa que Jesus, ele crescia intelectualmente. Jesus ia aprendendo, crescendo, embora fosse o Filho de Deus, ele nasceu de uma virgem, uma mulher, uma humana como eu e você, e cresceu como um humano para cumprir o propósito, e ele crescia em sabedoria, ele se desenvolvia intelectualmente. O que você está querendo dizer com isso, pastor? Que eu e você, que nós como corpo de Cristo, como a igreja, precisamos absorver os ensinamentos contidos na palavra de Deus e também precisamos crescer nessa área. Lembra? Eu comecei dizendo para você que nós demos um passo esse ano. Intimidade. Crescemos em intimidade. Talvez não crescemos como gostaríamos de ter crescido, mas já demos um passo. Estamos avançando. Assim era Jesus, o nosso modelo de crescimento. Ele crescia intelectualmente, ele buscava aprender, ele buscava interagir, ele buscava se preparar para o grande propósito a ser realizado, a ser cumprido. Então olha para o seu vizinho e diga para ele assim: você precisa crescer. Não, melhora isso, olha na bolota do olho dele e dela e diga: você precisa crescer. Nós sabemos que
o crescimento tem suas fases. Você nasce bebê. Enquanto você é bebê, você está sendo cuidado. Está no colo de alguém aí, o Heitor. Vai chegar um momento que ele vai querer a tetê. Ele vai querer, alguém precisa lá correr e alimentar ele. Mas vai chegar um momento que ele vai se tornar um jovenzinho, um adolescente. Ele precisa amadurecer. Vai chegar um momento que ele vai passar dessa estágio de adolescente, de jovenzinho, vai se tornar um homem. Ele precisa crescer, ele precisa amadurecer. Vai se tornar um momento em que, como homem, ele precisa cumprir o propósito pelo qual ele foi gerado. Assim sou eu e você. Nós precisamos crescer. Amém? O ano está acabando. E nós vamos começar um novo ciclo. Uma chave vai ser virada. Nós vamos para um outro nível, intimidade. Agora eu preciso entender que 20 anos de igreja, eu preciso crescer. Eu preciso crescer aqui dentro. Eu preciso me apropriar das verdades contidas na palavra de Deus e parar de ser conduzido pelas falácias da vida. Eu preciso crescer. Você precisa crescer. Nós precisamos crescer. Jesus crescia em sabedoria. Aqui está falando do crescimento intelectual de Jesus. E a sabedoria, meus irmãos, é a fonte da inteligência. E a inteligência é a fonte da intelectualidade. Nós precisamos crescer. Eu, estudando essa palavra, pesquisando algumas coisas, eu recebi um e-mail. Eu acho que eu até mandei no grupo do Aliança Sacerdotal, se eu não me engano, sobre os cursos que o governo federal disponibiliza gratuitamente para a sociedade. E aí eu fui pesquisar se a sociedade estava fazendo os cursos. Meu irmão, cursos riquíssimos de administração financeira, de marketing, de publicidade, de liderança, de uma série de coisas. E pasmem, eu fui ver se estava tendo demanda para esses cursos. Quase nada baseado na população que nós temos. As pessoas não querem crescer. O crescimento se dá através do desenvolvimento. Você não cresce intelectualmente dormindo. Você não cresce intelectualmente sentado apenas e ouvindo alguém falar. Você cresce à medida em que você busca, em que você deseja aprender. Eu preciso crescer. Nós precisamos crescer. Nós temos um propósito aqui com essa igreja, de sermos relevantes nesse bairro, de ganharmos o maior número de pessoas para Jesus no Brasil e no mundo. E isso está acontecendo, pasmem, isso está acontecendo. Por isso precisamos crescer. Diga para o seu vizinho, você precisa crescer, irmão. Melhora isso, cutuca ele, você precisa crescer. Aleluia. Jesus crescia. Outro crescimento de Jesus, Jesus crescia fisicamente. Nós sabemos, o estágio biológico da vida do ser humano é crescimento, irmão. Você nasceu, você vai ter que crescer. É bem verdade que tem gente que cresce fisicamente, mas intelectualmente ele é pobre. Emocionalmente ele é pobre. Espiritualmente ele é pobre. Precisamos crescer fisicamente, intelectualmente, emocionalmente e espiritualmente. Nós precisamos crescer. Se nós queremos avançar naquilo que Deus está nos propondo a avançar, naquilo que Deus está falando conosco para avançar, nós precisamos crescer. Eu preciso estar bem fisicamente. Qual foi a última vez que você fez um check-up? Qual foi a última vez que você foi ao médico? Não, pastor, o SUS, para com isso, irmão. O SUS está lá. Você paga. Não, pastor, eu não pago. Então eu pago por você, porque eu pago e muito. Então vai lá que eu já paguei. Você precisa crescer. Cuidar da sua saúde. Check-up uma vez ao ano. Homens, qual foi a última vez que você foi fazer um exame de próstata? Você que passou. Que isso, pastor? Você precisa crescer fisicamente. Você precisa estar pronto para aquilo que Deus quer derramar sobre você. Já pensou, irmão, ser cheio de BO, com dor na coluna, com um monte de coisa, com diabetes alta, com pressão alta, com osteoporose, com não sei, artrose, com um monte de coisa, e não cuida disso, e o Espírito Santo resolve manifestar
está na sua vida, como é que você vai dar umas cambalhotas aqui? Às vezes você precisa expulsar um demônio lá na rua, hein, Roberto? Na frente da sua casa. Como é que expulsa o demônio com a vitamina D baixa? Anêmico? Não, você precisa crescer fisicamente. E a Bíblia diz que Jesus crescia em sabedoria e em estatura. A estatura aqui está dizendo do seu estado físico. O nosso crescimento físico deve ser perfeito, meus irmãos. O crescimento físico está presente no reino vegetal, animal e humano. Precisamos discernir isso. Ah não, eu sou crente agora, eu vou fazer as coisas de Deus, eu vou fazer o que eu tenho que fazer e Deus cuida do resto. Não, irmão, cuida da sua saúde, que cuidando da sua saúde você está adorando a Deus. Não quero ser nenhum moralista aqui, dizer para você que você não pode beber Coca-Cola, comer açúcar, porque eu tomo e como açúcar mesmo. Mas Deus tem me dado uma consciência que eu preciso crescer. Eu já passei dos 40, filho. E chega uma hora que açúcar começa a dar BO. E está dando. O excesso de Coca-Cola começa a dar problema. E está dando. Eu preciso crescer. Se eu quero realizar aquilo que Deus tem para eu realizar, se eu quero alcançar aquilo que Deus diz que eu vou alcançar, eu preciso crescer fisicamente. A igreja precisa crescer fisicamente. Nós precisamos crescer. Que isso, pastor? Que palavra? Você precisa crescer espiritualmente. A Bíblia diz que Jesus crescia em sabedoria, estatura e graça. Aqui está falando da vida espiritual. E olha que coisa gloriosa. Jesus crescia diante de Deus e de quem mais? Dos homens. Precisamos crescer espiritualmente, irmão. Até quando nós vamos ficar meninos na fé? Até quando as nossas atitudes serão de meninos? Até quando? Sendo que Deus conta comigo e com você, sendo que o reino de Deus conta comigo e com você, com o nosso amadurecimento, com o nosso crescimento espiritual. E ninguém cresce espiritualmente se não busca crescer espiritualmente. Isso não acontece por um milagre, não. Deus nos dá o privilégio de buscar. Lembra que diz lá em Jeremias capítulo 3, versículo 33? Que Jeremias diz? Clama a mim, responder-te-ei e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que ainda não sabe. O que isso significa? Que o crescimento espiritual está numa atitude minha e sua. De quê? De clamar, de buscar aprender. Diga para o seu vizinho, você precisa crescer. Nós precisamos crescer espiritualmente, irmão. Precisamos elevar o nível. Precisamos subir a régua. Até 2023, intimidade, a régua estava aqui. Agora a gente vai subir a régua. Amém? Vamos subir a régua. Vamos crescer, vamos avançar. A gente descobriu que a intimidade nos aproxima de Deus. A gente descobriu que a intimidade faz com que a gente escute o coração de Deus. A intimidade nos faz entender aquilo que Deus tem para nós. Então nós vamos subir a régua, vamos crescer. Ah não, descobri aqui que Deus é bom. Eu vou ficar aqui no meu mundinho de criança, de menininho, de todo amedrontado, melindrado, esperando algo. Não, você precisa crescer. Nós precisamos avançar. Quanto mais crescidos na fé estivermos, mais de Deus receberemos. Amém. Deus não dá coisas grandiosas a meninos. Deus não dá tarefas gloriosas para meninos e meninas na fé, raquíticos, melindrados, não. Mas para aquele que se dispõe a crescer nele. E o crescimento dói. O crescimento atrai holofotes. O crescimento atrai inimigos. O crescimento atrai retaliações. O crescimento atrai uma série de coisas. Mas sobretudo, o crescimento
crescimento nos faz viver a dispensação do poder de Deus, da misericórdia de Deus, da graça de Deus, do amor de Deus, da glória de Deus. Nos empurra para fazer a vontade de Deus. Você precisa crescer. Diga para o seu vizinho, você precisa crescer espiritualmente. Você fala com mais... Porque crescer espiritualmente a gente sabe quais são as disciplinas, sim ou não? Deixa eu fazer uma pergunta para você. Você sabe qual que é a disciplina para crescer espiritualmente? Quem sabe? Levanta a mão. Só a Eliana. Cita uma disciplina para você crescer espiritualmente. Uma. Oração. Eu não quero orar. Então você não vai crescer. Deixa eu dizer algo para você. A oração não é no dia que você quer. A oração tem que ser feita exatamente no dia que você não quer. Quem quer crescer tem que orar, irmão. Sabe por que Jesus, no seu ministério terreno, desenvolveu de uma maneira tão poderosa e gloriosa e sem peso algum? Sabe por quê? Porque Jesus era um homem de oração. Jesus se importava com o seu crescimento espiritual, mesmo sendo Deus. Oh, irmão, isso traz algum entendimento para você? Faz algum sentido para você? Diga para o seu vizinho, você precisa crescer. Não espere o ano virar para você começar a orar. Não espere 2024 chegar para você dizer, agora eu vou melhorar. Agora eu vou ser um homem de oração, uma mulher de oração. Agora, não, irmão, é hoje. É hoje. É hoje. Para finalizar, você precisa crescer socialmente. A Bíblia diz que Jesus crescia em graça para com Deus e para com os homens. Aqui fala do crescimento social. O crescimento social é a nossa parte do crescimento para com a sociedade. Esse bairro precisa saber que tem uma igreja que está crescendo. Essa sociedade aqui, João, precisa saber que tem uma igreja que está crescendo. Que tem uma igreja que quer crescer, que decidiu crescer. Uma igreja que decidiu se colocar na brecha para que o nome de Jesus seja glorificado neste lugar. Então nós precisamos crescer diante dos homens. Ah não, a fim de ser aparecidos por Ele, né? Não, agora nós estamos aparecendo. Não, para que eles vejam Jesus em nós, para que eles desejem estar conosco, para que eles desejam ser também tocados, transformados e desejem viver uma vida de intimidade e crescimento para com Deus. Você precisa crescer socialmente. Você precisa crescer nas suas finanças. E você vai crescer muito no nome de Jesus. Amém? Eu vou crescer, irmão. Não sei como, mas eu vou crescer muito no nome de Jesus. Amém? Esse ano aqui, irmão, foi o ano do investimento. Ah, como investir? 2024 eu quero gastar tudo. Em nome de Jesus. 2024, vou gastar tudo. No nome de Jesus. Vou gastar tudo. Aquelas 5:30 da manhã orando com você, viu, João? Se prepara, vou gastar tudo. Todo o dinheiro que eu ganhei, eu vou gastar tudo. No nome de Jesus. É o tempo do crescimento. Tudo que diz respeito ao crescimento da igreja, o corpo de Cristo, a glorificação do nome de Jesus. Eu e você precisamos dar tudo, gastar tudo. Juntos. Aleluia. Você precisa crescer socialmente. O seu amigo lá do trabalho precisa olhar para você e falar, nossa, você é substância mesmo, hein? Você fala, eu sou. E você também pode ser em nome de Jesus. Você está me entendendo? Tá ou não tá? Diga para o seu vizinho, você precisa crescer. Se você tem intimidade com essa pessoa que está do seu lado, só se você tiver intimidade, fala para ela assim, para de ser menino. Deixa de ser menino. Vamos crescer. Aleluia. Esse ano de 2024, nós queremos caminhar debaixo de uma palavra.
como todos os anos assim fazemos aqui. 2023, nós caminhamos debaixo da palavra intimidade. E como avançamos nisso, hein? 2024, em fé e pela fé eu declaro que será o ano do nosso crescimento. E a palavra que Deus nos deu para mencionar isso para você está lá em Efésios no capítulo 4, versículo de número 15 e 16. Diz assim: antes, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo, do qual todo o corpo, bem ajustado e ligado pelo auxílio de todas as juntas, segundo a justa operação de cada parte, faz o aumento do corpo para a sua edificação em amor. Vamos crescer no nome de Jesus. Fique de pé, por favor. Aleluia. Você entendeu o texto que nós lemos aí? O ano inteiro nós vamos trabalhar ele, professor. Vai dar uns pau aí no CEPAL, hein? Vai dar uma discussão boa. Vamos crescer em nome de Jesus. Em tudo. Se o corpo estiver bem ajustado, nós vamos crescer naquele que é a cabeça, Cristo. Aleluia. Nós vamos crescer, pastor Arlete. Nome de Jesus. Aleluia. Se prepare. Aleluia. 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 Como eu disse para você, crescimento dói, hein? Crescimento exige. E uma das coisas que o crescimento espiritual exige de mim e de você é renúncia. Todas as vezes que você parar para orar, você precisa entender que você está deixando de fazer alguma coisa, em favor de alguma coisa. Às vezes nós não oramos como deveríamos, porque nós não damos a devida importância por aquilo que oramos. Então nós não oramos porque valorizamos aquilo que precisamos renunciar para orar. Então, antes de orar, você precisa entender qual é a importância da sua oração. Se você entende a importância, você vai orar. Você vai se dedicar em oração. Da mesma sorte, aprender a palavra de Deus. Para vir aprender a palavra de Deus, você vai precisar abrir mão de um tempo, renunciar a alguma coisa. E você só vai fazer isso se você entender que vir aprender a palavra de Deus é muito mais importante daquilo que você estava fazendo ou faria. O seu crescimento social, fazer um curso, aprender alguma coisa, se reciclar aí na sua área de trabalho, vai demandar renúncia, horas de estudo, de cursos, de aperfeiçoamento. E você precisa entender por que é que aquilo vai servir, a importância daquilo. Vai te dar uma promoção no trabalho, vai aumentar o seu salário. Então por isso vou fazer. Você precisa entender. Agora não dá para crescer
se você acha que não precisa crescer. Ah não, essa área aqui está tudo bem. Ah não, minha vida sentimental está maravilha. Minha vida conjugal não precisa de crescimento nenhum. Não, aqui na igreja eu já canto no louvor, já está tudo certo. Não, irmão, não basta só cantar no louvor, não. Tem que crescer, tem que avançar. Tem que aprender a fazer o do, ré, mi, fá, sol, lá, mi. O acorde, os acordes, o lá com sétima, o dó sustenido. Tem que... Ah não, eu só canto lá. Ah é? Deixa o 6, vai. Tem que crescer. Você, esposo. Ah não, eu já sustento a família, cuido das crianças, cuido... Você tem que crescer. Sua esposa precisa ver você orando. Deixa eu dizer algo para você, homem de Deus, casado. A segurança que a sua esposa precisa não está baseado no trabalho que você faz e os recursos que você traz para dentro de casa. A segurança que ela precisa é saber que você é um homem de Deus, um homem de oração. Se ela souber disso, o resto é só consequência. Da mesma sorte você, mulher. Não adianta você ser uma boa mãe, a mulher que limpa a casa, deixa tudo certinho, mas a sua vida espiritual é uma merda. O homem precisa saber que você é uma mulher de oração, uma mulher que quer crescer. Se ele souber disso, ele vai te ver como uma potência. É ou não é minha potência? Você precisa crescer. Precisamos crescer. Por isso precisamos nos esvaziar. Talvez esse vai ser o último dia que nós vamos cantar essa canção nesse ano aqui. Talvez só em 2024 nós vamos cantar ela de novo. Isso se Jesus não vir antes. Então cante ela querendo crescer. Cante ela querendo crescer, querendo avançar, querendo desbravar, querendo... Cante ela nessa dimensão. O teu amor está ganhando forma, diga. O teu amor